Derivação implícita. Então, hoje a gente vai ver derivação implícita, mas antes de falar o que é uma derivação implícita, a gente vai ver qual que é a ideia por trás da derivação implícita. Para isso, a gente vai supor que y é uma função que depende de x, como a gente já vem fazendo há bastante tempo. E a gente vai calcular a derivada de y em relação a x. Então, é o dy sobre o dx. Então, a nossa variável aqui é o x, certo? Vamos fazer alguns exemplos. A gente vai querer calcular quanto vale a derivada de y ao quadrado. Qual é a derivada de y ao quadrado? Então, a gente vai supor aqui algumas funções y para ver o que acontece. No primeiro caso, se y for igual a 2x mais 1, então, se eu fosse reescrever minha função, ela seria 2x mais 1 ao quadrado, e eu quero calcular a derivada. Regra da cadeia, a gente já sabe que isso vai dar 2 vezes 2x mais 1 vezes 2. Tá, mas vamos tentar com outro y. Se o nosso y, então, fosse cosseno, a gente ia ter cosseno ao quadrado de x, e eu quero calcular a derivada. Bom, isso daria 2 cosseno de x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. E se y fosse 5 na x? O que eu teria que calcular é 5 na x ao quadrado, derivada. Como é que fica? 2 vezes 5 na x, na 1, né? O 1 a gente não coloca, vezes a derivada do 5 na x, que é 5 na x, ln de 5. Mais um ainda, se nosso y fosse raiz de x ao cubo menos 1, a gente teria raiz de x ao cubo menos 1 ao quadrado, derivada. Vou fazer sem simplificar nada, seria 2 raiz de x ao cubo menos 1 vezes a derivada de dentro, que seria 1 sobre 2 raiz de x ao cubo menos 1 vezes 3x quadrado. No final, olhando para esses 4 exemplos que a gente tem, o que a gente percebe que a gente fez? Repara que a gente resolveu a derivada em relação a y e multiplicou pela derivada da função y, exatamente a regra da cadeia, ó, 2 vezes o nosso y, que era cosseno, vezes a derivada de y. Aqui também, ó, 2 vezes o y, vezes tudo isso daqui, que é a derivada do y, e nesse último também, 2 vezes o y, que é a derivada do x quadrado, né, vezes tudo isso daqui, que é o y'. Então, o que a gente pode concluir disso? Que se a gente quer calcular a derivada de y ao quadrado em relação a x, repara que essa notação aqui deixa de ser boa, e seria mais legal usar essa daqui, que a gente diz que é em relação a x, a gente tem o quê? 2y vezes a derivada de y. Então, sempre que a gente quiser derivar o y, a gente sempre escreve a derivada, claro, a gente tem uma composição aqui, né? A derivada do de fora vezes o de dentro. Só que o de dentro a gente não conhece. Como a gente não conhece, a gente coloca y'. Se o nosso y fosse isso aqui, a gente coloca a derivada ali. Se o nosso y fosse cosseno, a gente colocaria a derivada do cosseno, ou a derivada de 5 na x, ou a derivada dessa raiz que a gente tem aqui. Então, quando a gente não conhece, a gente simplesmente escreve y', que é o cara que a gente deveria estar derivando e a gente não conhece. Sabendo disso, a gente pode falar, então, sobre o que é a derivação implícita. A derivação implícita, o que ela é, então? É quando a gente ocupa ela quando a gente não consegue isolar o x numa curva. Não necessariamente vai ser uma função, a gente vai ter uma curva, por exemplo, a circunferência, o círculo, né? Ele é uma curva, ele não é uma função, o gráfico dele é assim, então isso não é uma função, mas a gente pode derivar curvas também. Então, normalmente, a partir de agora,
a gente vai tratar curvas em vez de funções. Funções é um tipo de curva, certo? E como é que eu poderia derivar esse daqui? Escrevendo aqui, então, bonitinho, qual é a derivada dessa função aqui? Então, eu não consigo isolar. Repara que eu teria problemas. Eu poderia escrever 1 menos x², depois eu teria mais ou menos uma raiz, e aqui as coisas já começam a complicar. Eu já não sei exatamente o que eu posso fazer quando acontece um mais ou menos, como é que eu derivo, como é que eu faço. Então, a gente usa a derivação implícita para arrumar um pouco isso. Como é que funciona? Deriva um lado e deriva o outro lado, certo? Derivada da soma das derivadas, então é x² mais y² igual a derivada do 1. E aqui que a gente tem que cuidar, porque esse linha, ele acaba ficando meio complicado. O melhor que a gente poderia fazer é escrever dy dx, porque daí a gente tem bem certinho marcado que a gente está derivando as coisas em função de x, certo? Eu vou fazer esse exemplo usando linha, depois a gente faz usando um dy dx. Derivada de x², a gente já conhece 2x, mas essa derivada aqui, a gente tem que lembrar, estamos em relação a x, então isso é uma regra da cadeia. Derivada do quadrado seria 2 vezes o meu x, que na verdade ele é um y, vezes a derivada de dentro. Eu não conheço a função, então é y', igual a derivada de 0, a derivada de 1, que é 0, certo? Tá, mas o que o exercício pede mesmo é qual é a derivada. A derivada está aqui. Então, basta agora que eu isole o meu y'. Então, vai ficar 2y, y' igual a menos 2x, y' vai ser igual a menos 2x sobre 2y. Posso simplificar esse 2 com esse 2. E a gente vai ter que o y' é menos x sobre y. Então, repara que a derivação implícita ela não é difícil, a gente só tem que ter um pouco de atenção, principalmente quando a gente tem y. Por quê? Porque ele é uma função que está dentro de uma composição, então a gente sempre tem que cuidar com o que tem por trás desse y, então a gente sempre tem que cuidar e fazer a regra da cadeia. Vamos fazer mais um exemplo desses daqui para ficar melhor. Qual é a derivada da curva? É essa curva aqui. Repara que, de novo, eu tenho problema com y, eu tenho y aqui e y aqui. Pode ficar meio complicado a gente tentar isolar alguma coisa aqui, acho que não vai dar muito certo. Então, vamos para a derivação implícita, que não tem problema. Prometi que eu ia usar dy dx, então vamos derivar este lado aqui. Vai ser igual a derivada deste lado aqui, certo? Bom, esse aqui eu sei, eu posso separar as derivadas, eu já vou indo fazer direto. Vamos lá. Derivada de x ao cubo, 3x². Mais, vou escrever esse pedacinho aqui para a gente não esquecer. Qual que vai ser essa derivada aqui? Bom, eu tenho que derivar o cubo e depois eu tenho que derivar a função de dentro, que é o y. Então, vai ser 3y ao quadrado vezes a derivada do y, que é y'. A gente pode escrever y' ou dy dx, certo? É a mesma coisa. Prometi que eu ia usar essa notação aqui, então vamos lá. Aqui, a gente pode tentar fazer meio direto e escrever 6y. Aí a gente erra a conta. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o y é uma função de x, ele depende do x. Então, como aqui é um produto, eu tenho que usar a regra do produto. Então, como é que fica? Derivada do primeiro, que é 6 vezes o segundo, mais o primeiro, que é 6x, vezes a derivada do y. Bom, qual que é a derivada do y? Eu não sei. É dy sobre dx. E tá aqui. A gente deixa isso daí. E o que a gente quer isolar mesmo? O dy dx. Como é que vai ficar, então? Quem tem dy vai vir para a esquerda. Então, esses dois a gente vai jogar para lá, igual. Quem não tem o dy vai lá para a direita. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 3y ao quadrado
dy dx menos 6x dy dx, que é esse termo aqui, igual a 6y menos 3x², que está lá do outro lado. Aí, o que eu vou fazer aqui? Bom, se esse cara aqui tem dy dx e esse cara aqui também tem, a gente coloca ele em evidência. Dy dx vezes o quê? 3y² menos 6y. Esse vezes esse dá esse vezes esse dá esse outro ali. Igual a 6y menos 3x². O que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar dy dx igual a 6y menos 3x² dividido por 3y² menos 6x. Aqui ainda a gente pode colocar o 3 em evidência em cima e embaixo, para poder simplificar. Então, dy dx é 3, 2y menos x² dividido por 3y² menos 2x. Aí a gente simplifica os 3 e ficamos com dy dx, que é o nosso y', né? Vai ser igual a 2y menos x² dividido por y² menos 2x. E tá aqui a derivada da função, que não é uma função, é uma curva, dessa curva aqui. Então, a ideia não é difícil, tá? Ela é só um pouco trabalhosa, e o que a gente mais tem que cuidar é a questão de derivar aonde tem y. Os outros a gente sabe, mas antes a gente só tinha y igual a alguma coisa. E quando a gente escrevia derivada, a gente já escrevia qual que é a derivada de y, y'. Só que ele não estava junto numa regra da cadeia. Agora, repara que ele aparece junto com outras funções. Então, a gente tem que usar a regra da cadeia para resolver as derivadas que são do jeito implícito.